para gravar. Opa, não é esse. Então, na história da psicologia jurídica, o primeiro médico que exerceu de fato a função de perito, né, isso aí fica até para vocês depois darem uma olhada, né, pesquisar mais. Ele teve a função de opinar sobre as condições mentais de indivíduos envolvidos com a justiça. Foi esse aqui, o Paul Zakias. Esse aqui que está aqui em cima, né? Aí é interessante vocês pesquisarem, né, a nível de história, né, quem foi esse indivíduo aí. Então, Zaquias, essas atividades dele, né, com o período, se transformaram em uma publicação em 1650, sobre o título Questões Médicas Legais. Como resultado de sua obra, Zaquias é reconhecido como o pai da medicina legal e o fundador da psicopatologia forense, disciplina que estuda as doenças mentais e sua relação com as condutas delituosas. Tá? Então, esse aqui é muito importante, esse Paul Zaquias, tá? Para essa área aí da psicologia jurídica, tá, gente? Depois vocês dêem uma pesquisada melhor. E para a área já da psiquiatria, né, esse cara aqui, o Pinel, ele é também muito importante, porque ele foi o responsável pelo início do processo de humanização do tratamento, né, das pessoas com transtornos mentais, né? Porque antes essas pessoas eram colocadas, né, nos hospícios juntos com bandidos, com mendigos, né, com todo tipo de pessoas, que nem a gente falou na aula passada. Né? E aí esse cara começou a entrar, né, nos hospícios de toda a França, né, porque ele é da França, né? E aí libertar, né, essas pessoas e melhorar as condições de higiene delas, né? Porque era que nem o hospício era que nem uma cadeia, né? As pessoas viviam presas, né, com algemas, né? Não tinha higiene, etc. Então ele começou a mudar isso. Então ele é importante para a psiquiatria, Felipe Pinel, né? Por causa disso, tá? E ele foi responsável por escrever esse grande internamento aqui e pela criação do Hospital Geral de Paris, tá? E foi responsável pelo nascimento do hospital psiquiátrico mesmo, né? Com esse modelo que a gente conhece hoje. Então, esse ato libertador de Philippe Pinel está ligado ao reconhecimento da loucura como doença mental. Porque, como a gente viu na aula passada, né, a loucura antes não era concebida como doença mental, né? A pessoa que era louca, né, era concebida como uma pessoa alienada, né, como a gente viu. Uma pessoa à parte da sociedade ou que não queria contribuir com a sociedade. Aí, por isso, ela era excluída. Tá? Então, o desenvolvimento da medicina legal segue na Europa com mais maturidade por volta do século XVII, né, devido aos feitos aí do Pinel, né? Os cursos de medicina legal passam a ser frequentados também por estudantes de direito, olha só. Institutos médicos legais são fundados e as perícias são regulamentadas. A Inglaterra só tardiamente desenvolveu os estudos de medicina legal, somente em 1803, onde foi criada a primeira cadeira de medicina legal em Portugal. Predomina a orientação teórica. Tá? Então, o pessoal do direito, né, começou a se interessar por essa ciência só em 1803, né? História da psicologia jurídica e influências biológicas. Nesse contexto, a concepção biológica estabelece parâmetros de referência e modelos para a compreensão do comportamento humano. Esse cara aqui eu estudei no meu mestrado, é o Francis Galton. Ele é primo do Darwin, né? Então, ele foi um dos primeiros que começou a utilizar avaliação psicológica com as pessoas. Por isso que eu estudei ele. Então, ao defender a conceituação frenológica, destacava que o princípio da compreensão da capacidade humana, isto é, caráter e as funções intelectuais estavam relacionados ao tamanho do crânio,
crânios grandes, pequenos ou danificados explicariam determinados comportamentos considerados socialmente inadequados. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Ah, mostra. Então, gente, a gente vai ver que durante a história da evolução da medicina legal, né, surgiram uma série de teorias que tentavam explicar esse comportamento dos indivíduos, né, ou com transtornos mentais ou que cometiam crimes. Mas nem todas dessas explicações eram científicas. Algumas tinham, né, um cunho biológico, né, mas não tinham algo de científico por trás. A frenologia é uma delas. Né? Deixa eu ver se mostra a foto aqui do criador da frenologia. Não, mas mostra isso aqui. Deixa eu mostrar aqui no YouTube. No YouTube não, no Google. Aqui, bora colocar frenologia. Olha lá. Vou botar as imagens aqui. Esse carinha aqui, ó, dá para vocês verem, é o Franz Josef Gall. Ele que foi o criador, né, dessa disciplina aí, a frenologia, onde ele dizia, né, que conseguia medir a personalidade da pessoa pelo tamanho do crânio dela. Né? Então ele, inclusive, né, ele fez aqui, vou puxar para cá para olhar melhor. Deixa eu ver se tem como a gente ver melhor. Não, ali fica mais ampliado. Cadê? Vou fechar aqui. Então ele dizia, né, que os nossos comportamentos estavam ligados, né, com o tamanho do nosso crânio. E aí ele dividia certas áreas do crânio com certos comportamentos nossos, que nem está aqui na foto. Não sei se dá para vocês verem, né? Mas depois vocês podem jogar no Google também. Essa aqui eu acho que está mais de perto, ó. Ó, então tem vários aqui, por exemplo, olha, esse aqui, amizade, né? Deixa eu ver o que mais, tempo, memória, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é como ele media, ó. Dá para vocês verem aí? Isso aqui é como ele media o crânio da pessoa, tá? Então, isso, gente, é uma pseudociência, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, não tem relação, né, o tamanho do crânio, né, com a minha personalidade. A gente sabe sim, né, que tem áreas do cérebro, né, que estão relacionados a certos comportamentos nossos, né? Se determinada área, né, for afetada por uma lesão ou algum acidente, né, pode ter realmente alterações de humor, né, na pessoa. Agora, realmente não existe uma relação, né, entre o tamanho do crânio e a personalidade da pessoa, tá? Então, isso foi por... Mas só que esse conhecimento, essa ciência virou moda por muito tempo na Europa, né? Vocês vão pesquisar, vocês vão ver. Então, as pessoas entraram na moda, né, e queriam medir o crânio, né, saber como era a personalidade uma da outra e etc, né? Só que não tem fundamento científico, tá bom? Mas fica aí na história, né, como uma tentativa de explicar, né, a personalidade das pessoas, né? Olha aqui essa outra foto da pessoa medindo o crânio, ó. Tá vendo aí? Interessante, né? Acho que tem um filme sobre isso, só que eu não estou lembrado direito. E uma outra figura importante aqui da criminologia é o Lombroso, né, gente? Não sei se vocês já ouviram falar dele, os professores já comentaram sobre ele para vocês? Ainda não, professor. Uhum. O Lombroso ele é um outro caso interessante aqui. Assim como o Gall, né, que criou a frenologia, o Lombroso ele influenciou aqui através da influência biológica e da antropologia criminal. Ele era italiano, Cesare Lombroso. Ele viveu de 1875 a 1909. Ele argumentava que a criminalidade era um fenômeno hereditário. Tá? E escreveu um livro sobre isso, onde ele mostrava assim fotos, né, das pessoas
né? E aí falava assim, né? Ah, esse aqui ele tem uma aparência, né, de ladrão ou de assassino, né? Ele tentava fazer essa relação. Só que também, né, gente, é uma pseudociência, né? Só que aqui é um pouco mais sério, né? Porque ele foi aceito por muito tempo, né, dentro da medicina legal e dentro da polícia. Inclusive, né, tem um aluno meu que ele trabalha na polícia, né, na psicologia. Eu falei sobre o Lombroso na aula, né? Ele falou que até pouco tempo a polícia ainda usava isso, né? Tentar relacionar o perfil da pessoa, né, com a criminalidade, né? Então, a hipótese de Lombroso enfatizava que era possível identificar um indivíduo criminoso pelas suas características físicas, que é a tese do criminoso nato, né? É a tese de que diz que a pessoa já nasce criminosa, né? O que vocês acham disso? Só voltando um pouco aqui para a gente tentar discutir dessas teorias aí, né? E sobre essa história, né? Vocês acham que pode ter uma pessoa que nasce criminosa? Professor, assim, o meu ponto de vista, eu acho que não pode ser nem que ela nasça, mas que dependendo do convívio dela, familiar, ela pode desenvolver sim. Mas tem um pessoal que defende muito essa tese, né? Tipo, a criança, ela é o que é desde criança, então ela já cresce psicopata, pronta para matar, essas coisas. E também tem a questão de que, tipo, se viu algum trauma ou morrendo alguém quando ela era pequena, diz que quando vai crescendo desenvolve. Então, assim, na minha opinião, eu acho que ainda é alguma coisa muito vaga, mas que sim existe. É, beleza, é isso mesmo, né? Hoje em dia a gente já sabe que essas coisas vêm dessas pseudociências aí, né? Que eu estou mostrando para vocês, que a gente já sabe hoje em dia, né? Por sermos esclarecidos, graças a Deus, né? Que na verdade o meio, né? Que a pessoa tá, né? Influencia muito, muito mesmo, né? Na personalidade dela, né? Que é isso que a gente se baseia mais, né, para tentar explicar, né? Lógico que tem a parte biológica, né, que influencia também, né? Mas não é 100% como eles achavam, né? Essas teorias antigas, elas eram por um viés biológico, né? Então elas acreditavam que a biologia reinava na personalidade da pessoa. Hoje em dia a gente Não é entende que não é bem assim, necessariamente né? isso, não é hereditário necessariamente, né? Essas Exatamente. características não são hereditárias. Num ponto, Adriele tem razão quando ela fala que vai depender também muito da convivência familiar, mas que a criança não nasce, faz igual a música, a criança não nasce más, as crianças não nascem ruins, elas nascem só crianças, né? E Uhum. aí tem essa questão do meio muito forte, tem a questão das condições sociais da educação de convivência familiar, ou seja, tem todo um contexto para o desenvolvimento da personalidade, né? É o que eu vejo. Isso, né? E porque assim, como a medicina legal e como a polícia, né, criminal, ela tem que julgar, né, e avaliar, então ela tem uma tendência de rapidez, né, de fluidez no processo para achar uma causa, né, achar uma causa e um efeito. Então, por muito tempo, esses teóricos influenciaram nesse sentido, porque eles davam, né, entre aspas, uma resposta para aquilo que eles estavam tentando entender, né? Aí ele mostra até aqui no slide, né? Tipo uma família de assassinos aqui, né? Até aqui do Brasil, acho que é lá de Portugal, porque esse slide é de Portugal, né? Porque na história tiveram casos assim e eles tentavam buscar, né? Mas por quê, né? Por que a pessoa fez isso, né? Por que ela matou, né? E etc. Então vinham essas pessoas para tentar responder isso aí, né? Mas muitas vezes elas não tinham um teor científico 100%. Esse outro cara aqui, Alphonse Bertillon, ele já foi a cria do Lombroso, né? Então, Alphonse começou a desenvolver os estudos do pai após trabalhar em uma repartição de registro da polícia. Lá ele começou a perceber que poderia selecionar e identificar os criminosos por suas características físicas que eram únicas, né? Então aí que começou aquela história do retrato falado, né, de analisar a pessoa pelo perfil físico dela, pelas roupas,
né? Que até hoje em dia a gente ainda tem muitas pessoas que agem assim, né? Até dentro da polícia, assim, né? Mas por quê? Por influência desses teóricos aí, né? Mas a gente não sabe, né? Agora vocês estão sabendo, né? Então, história da psicologia jurídica, né? Influências biológicas. Então, a tentativa da compreensão da causa determinante desses comportamentos é, como eu falei para vocês, buscar uma causa e efeito. Então, a compreensão desses fenômenos aí, loucura, perversidade, maldade ou crueldade, produziu também a chamada concepção médico-moral, tendo como principal defensor o psiquiatra francês Esquirol. Essa concepção, ela estabelecia ligações entre a loucura individual e uma degeneração racial. Com esta degenerescência, o fator causalidade de determinados comportamentos era atribuído aos distúrbios morais, também denominados loucos imorais. Então, por muito tempo também, né, gente, essas ciências aí foram influenciadas pela questão do racismo, né? Porque o que elas diziam? Elas diziam que os negros, por exemplo, eram degenerados, os índios eram degenerados, né? Então, mas a gente sabe que hoje tem a ver com o quê? Com a pobreza, né? Com a falta de acesso a oportunidades e etc, né? A gente sabe hoje em dia, mas naquela época não se sabia. Então eles puxavam para o lado da raça, né? Diziam, porque essa raça é degenerada, por isso que ela age como criminoso e etc, né? E até hoje a gente sabe que ainda tem muito desse preconceito aí, né? Esse outro autor aqui também é muito importante e principalmente para vocês do direito, né, gente? Para a gente da psicologia do direito, acho que eu já falei em sala de aula, né? O Michel Foucault, né? Porque ele tem um livro chamado Vigiar e Punir, né? Que fala sobre as cadeias, né? Então é importante que vocês leiam bastante ele, né? Tanto para o direito quanto para a psicologia, ele é um autor muito bom. Então, Michel Foucault, né? Ele escreveu a história da loucura na Idade Clássica. Livro publicado exatamente meio século. Inicia um novo modo de abordagem sobre a loucura. Se, por um lado, o autor desnaturaliza a loucura, tornando-a como uma construção histórica e social, ele a relaciona com a razão, mostrando como há uma afinidade no movimento de instauração de ambas na civilização ocidental. Então, o que aconteceu? Aí já o Foucault ele já faz uma transição desse modelo biológico, né, que a gente está vendo aí, que fortemente influenciou a psicologia jurídica e a criminologia, né, para um modelo mais social e histórico, né, que é aquilo que a gente vem falando, né? Então, trata-se de mostrar como, para determinar se foi necessário a razão, estabelecer o seu outro, a desrazão. Então, ele é dialético, né, o Foucault. Então, é através do diálogo e da contradição que ele vai chegar, né, a alguma conclusão, tá? Aí, já no final do século XIX e século XX, nós temos já a perícia psiquiátrica, sob responsabilidade penal de adultos, que é a solicitação de avaliação psicológica, utilização de testes psicológicos e psicométricos. Tá? Então, aqui já começa a modernidade, né? Onde já começamos a usar os testes, né? Para podermos avaliar a responsabilidade penal das pessoas. Então, é algo recente ainda, né, gente? Nesse período, não apenas na área jurídica, mas em outros campos, como a clínica, psicologia, escolar e industrial, predominam as práticas de avaliação e diagnóstico psicológico. E também nós temos aqui a institucionalização dos hospitais psiquiátricos e dos manicômios judiciais. Aqui também surge, né, esse elemento importante, né, os hospitais e os manicômios judiciais, né? Então, qual é o conceito, gente, de psicologia jurídica, né? Ela é uma das especialidades da psicologia que se relacionam com o sistema da justiça. Tá? Então, temos várias nomenclaturas. Na Argentina, por exemplo, é psicologia forense. Na Europa, é psicologia e lei. Né? Aqui no Brasil, a gente usa ou jurídica ou forense. Né? Tá? Definições. O que vem a ser a psicologia jurídica?
Ela vai se referir ao estudo a partir da perspectiva psicológica do que, olha lá, comportamentos complexos atuais ou potenciais para o jurídico, né? Os efeitos de sua ocorrência, análise, compreensão e eventual atuação sobre eles, em função do jurídico, tá? Então, é uma área que vai englobar aqui a perspectiva psicológica, né? Por isso que precisa de um perito, né? Onde esse perito vai avaliar o comportamento da pessoa, né? E aí nós temos aí todos os transtornos, né? Novos aí, ou potenciais, né? E jogar isso para o jurídico, né? Para o jurídico legislar, tá? E os efeitos de sua ocorrência, tá bom? Então, a adoção do termo psicologia jurídica, ela vai se referir aqui ao direito, incluindo tanto os processos nos tribunais, quanto aqueles que são frutos de decisão judicial ou de interesse do jurídico, ou do direito, segurança pública, penitenciária e conselho tutelar, né? Que a gente sabe aí que tem a questão das medidas socioeducativas aí, né? Na atualidade, a psicologia jurídica ela não é só elaboração de psicodiagnóstico ou identificação de psicopatologias, tá, gente? Ela está presente em quase todos os tribunais de justiça dos estados do país, em vários espaços de atuação. Então, o psicólogo jurídico, né, ele vai atender em varas da família, da infância e da juventude e de execução penal, né? Principalmente aí nessa área da família, da infância e da juventude, né? O psicólogo jurídico ele é muito solicitado, né? E como eu já falei para vocês, é um trabalho em conjunto, né, com o pessoal do direito aí, com vocês. Né? Por quê, né? Porque a gente tem uma necessidade de compreender todos esses fatores, esses condicionantes sociais e culturais, né, gente, que a gente falou nas primeiras aulas, que influenciam no desenvolvimento da subjetividade humana e acabam rompendo com a lógica estritamente individual, intrapsíquica, né? E que caracteriza a realização de perícias psicológicas nas ações de prevenção, execução e após os atos ilícitos. Então, a psicologia jurídica, gente, é um novo olhar aos problemas do direito e da lei. O psicólogo vai interpretar para os operadores do direito a situação que está sendo observada, ou ainda recontar o fato a partir de uma outra referencial. Então, qual é o nosso papel, né, quando a gente trabalha junto com vocês? Interpretar, né, para vocês, né, para os operadores do direito, o que está acontecendo, né? Só que a gente vai, na verdade, descrever, né, recontar o fato a partir de um referencial científico, tá? Outra função, colaborar com os que chegam ao sistema de justiça, para que possam compreender seu lugar subjetivo, seu vínculo com a sociedade e, assim, sugerir uma função comprometida com esses sujeitos de direito. Não se converter em juízes ocultos e determinar sentenças. E também dar o apoio psicológico a essas pessoas aí que estão passando, né, por casos de justiça e etc, né? Algum comentário, gente, até agora aí deu para vocês entenderem melhor a relação da psicologia com o direito? Fique à vontade. Assim, professor, dá para associar bacana, porque acho que, da minha parte, eu sempre achei que teve tudo a ver a psicologia com o direito, principalmente nessas áreas criminal, enfim, porque tem que pesquisar, estudar mais sobre o desenvolvimento da pessoa para poder chegar a um consenso. Então, para mim, acho que está bem produtivo. Beleza, obrigado, né? E aí viu também como a gente trabalha junto, né, também, vocês perceberam, né, nesse sentido aí, eu acho que o mais importante é ressaltar também, né? Alguém mais? Então, bora tocar para frente, então, né? Já já a gente
dar uma pausinha para o intervalo para tomar um cafezinho. Tá? E aqui no Brasil, né, como é que se deu, né, a constituição aí da psicologia jurídica? Já no Brasil, tá, aconteceu a mesma coisa, né, gente? Só que a gente sabe que demorou um pouco mais, né? Como sempre, né, as coisas demoram um pouco mais aqui para o Brasil, né? Mas a psicologia jurídica, né, ela foi uma prática forense que foi iniciada pela psiquiatria também, né? Melhor situando pela medicina legal. Em 1814 é publicada a primeira matéria sobre medicina legal, tá? Só em 1814, né? Então, quanto no mundo, né, a gente já viu que já tinha muita história, tá? E em 1835, durante o Império, foi promulgada a Lei de 4 de junho, que tornavam inimputáveis, olha aqui, não responsáveis por seus atos, os menores de 14 anos e os alienados, hoje entendidos como os doentes mentais graves, né? Então tem muita gente que às vezes tem raiva, né? E fala assim, não, porque tem que diminuir a idade, né? Da penalidade e dos menores e etc, né? Só que é interessante lembrar, né? Que como são menores e ainda estão em desenvolvimento, gente, muitos deles têm transtornos mentais. Isso eu lembro porque eu dei aula de psicologia do desenvolvimento, né, e fala justamente isso, né, a relação do menor com o transtorno mental, né, e a criminalidade, tá? Que na verdade não estou dizendo que é todo o caso, né, mas às vezes acontece do menor que entra em delinquência dele ter um transtorno mental e não ser diagnosticado, né? E aí ele vai e comete um crime, né? E aí, por isso que deveria se trabalhar melhor nessa questão da psicologia social, né, com os menores e etc, etc. Né? Não é só uma questão de diminuir a idade, né, da maioridade, né? Mas desde aqui, né, do Império já, talvez seja por isso também que as pessoas têm raiva, né, porque foi algo que foi promulgado no Império, essa lei aqui da inimputabilidade dos menores, ó. 4 de junho de 1835. Tá? Então é bem antigo isso. Então, a partir do início do século XX, já são inaugurados manicômios judiciários para tratamento dos doentes mentais criminosos. Todavia, nesse período, a ação de assistência desses casos era estritamente médica. Não tinha ainda o envolvimento do psicólogo, né? Então, a reforma psiquiátrica, né, que teve no Brasil, ela teve um cara aqui que foi importante, que foi esse médico italiano aqui, o Franco Basaglia, né? Ele já era um médico famoso lá na Europa, né, na Itália, ele ajudou, né, a fazer a reforma psiquiátrica, e aí ele veio fazer uma visita aqui no Brasil para olhar os manicômios e hospícios do Brasil. E aí ele reprovou tudo. Né? Ele disse que era uma droga os manicômios e hospícios do Brasil. Né? E aí, a partir dessa visita dele, né, que começaram a mudar, né, as leis aqui. E aí começou o movimento da reforma psiquiátrica, que culminou, então, numa grande vitória, né, que é a promulgação da Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, né, que é a lei, né, que humaniza, né, os hospícios, né, e os hospitais psiquiátricos. Tá? E como vocês viram, né, em 2001 apenas, né, então bem recente. Né? Aí já na segunda metade do século XX, com o reconhecimento da profissão na década de 60 do século XX, novas atribuições e práticas foram se incorporando à psicologia, principalmente em interface com outras ciências e saberes. Aí a gente tem aqui em 70 e 80 os primeiros registros de trabalhos de psicólogos em instituições de justiça no Brasil. Perícia, e era terceirizado. Né? E houve uma saturação do mercado em psicologia clínica. Tá? Então, para você ver, né, tá recente ainda, né, que começou o psicólogo a trabalhar no judiciário, né, bem recente, né. Então, acho que ainda tem muita coisa para evoluir aí. Já em 1985, surge o primeiro concurso público de São Paulo, né, acho que para psicólogo, né, na justiça. E no início da década de 90, temos a luta dos psicólogos para a criação do cargo junto ao Poder Judiciário. Tudo muito recente.
Então, 2000, já nós temos o título de especialista em psicologia jurídica pelo CFP, né, que é o Conselho Federal de Psicologia. Aí nós vamos ter atividades relacionadas ao contexto das organizações de justiça, incluindo organizações que integram os poderes judiciário, executivo e Ministério Público. Tá? Complexidade da psicologia jurídica. Sobre a complexidade dos comportamentos que interessa ao jurídico, Popolo considera a multiplicidade de fatores que determinam e que devem ser levados em conta em uma perícia. Tá? Então, o que eles avaliam, né, quando vão fazer uma perícia? O que a gente avalia? O contexto, olha aí, em que o fato aconteceu, o contexto grupal e familiar, né? Por exemplo, quando a gente vai avaliar, né, guarda de criança, né, para a justiça, né, a gente tem que ir, eu, né, quando me solicitava do ministério, eu ia na casa, né, da pessoa, né, para ver que condições a criança estava sendo criada, né? A gente fazia, ia eu e a assistente social juntos para fazer uma visita e recebíamos também, né, o pai e a mãe, né, no CRAS, né, para conversar com eles. Tá? Então a gente vai avaliar o contexto, né, o fato, né, uma separação, por exemplo, é uma separação que não foi amigável, né, e aí querem a avaliação para a guarda. Aí eu tenho que avaliar como é que aconteceu a separação, por que eles se separaram, né, como é que está o relacionamento deles, como é que eles pretendem criar os filhos, né, e ir na casa de cada um deles para ver, né, as condições lá, se eles têm condições de criar. E a conduta, né, considerando-se o contexto cultural e determinante de individuais e subjetivos. Tá? Estas considerações, elas implicam em quê? Reconhecer o limite da perícia, que é um recorte da realidade, verificar a validade dos instrumentos e referenciais teóricos utilizados e reconhecer a importância da compreensão multidisciplinar do fenômeno, estudado para melhor abordar em sua complexidade. Então, como eu falei para vocês, né, gente, tem que ser um perito, né, para fazer essa avaliação. Né? É o que eu falo para os meus alunos da psicologia. Eles ficaram chateados comigo essa semana porque eu dei nota baixa para eles num relatório, né? Porque teve aquele evento do Dia Internacional da Mulher. Aí eles fizeram um relatório que era mais um resumo, né, do que um relatório. Aí eu chamei a atenção deles para isso, né? Olha, eu dei nota baixa para vocês porque está incompleto esse relatório, né? Porque no futuro vocês vão ter que escrever laudos e pareceres, né, completos para que sejam levados em consideração. Né? Então, estou cobrando lei já desde o segundo período isso. Né? Porque muitas vezes tem um limite na perícia, né, gente? A gente faz avaliação, mas não quer dizer que a avaliação vai ser perfeita. Tá? Por isso que cabe sempre ao jurista, né, a pessoa que vai julgar, né, também ter uma noção, né, da psicologia, né? Conhecer, por exemplo, quais são os testes que são utilizados para avaliar determinada coisa, né? Conhecer um pouco do nosso universo. Né? Por quê? Para justamente verificar a validade dos instrumentos e referencial teórico utilizados. Tá? Por isso que é importante a gente reconhecer, né, que a psicologia, a natureza da psicologia jurídica, ela é multidisciplinar. Tá? Então, a partir do exposto, deve-se considerar que o conhecimento resultante da perícia não representa a compreensão do indivíduo como um todo. Vai ser um recorte, como ele falou, né? Nunca uma avaliação psicológica vai ser definitiva, como a gente diz. Né? A gente tem até um cuidado na psicologia quando a gente vai avaliar, porque você está colocando um rótulo numa pessoa. Né? Se eu avalio uma pessoa e chamo ela de depressiva, né, isso talvez seja pior para ela do que estar doente em si. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer uma avaliação para não colocar um rótulo numa pessoa, porque uma avaliação ela não é definitiva. Quando eu faço a avaliação de uma personalidade, de uma pessoa, ela é atual, ela é momentânea, ou seja, é a personalidade dela naquele dia, naquele ano. Né? Se eu for fazer uma avaliação 6 meses depois, ela vai mudar. Né? Então, a gente tem que entender isso também, né? Que a avaliação ela não é para sempre, ela pega um recorte, um momento daquela pessoa. Né? Então, ele fala aqui, ó, perícia é o quê? É um recorte.
recorte o quê? Parcial da realidade, que não deve ser tomado como a verdade sobre o sujeito. Marca e rótulo. Olha aí, tudo que eu falei. É porque é uma marca, é um rótulo que a gente coloca. Por isso que vocês, né, tem que ter um conhecimento para poder também ler lá o relatório, né, que o perito vai fazer para vocês e ter uma interpretação jurídica disso também, né, e entender que aquilo é um recorte da realidade do indivíduo, tá? Que não significa que ele é daquele jeito, sempre, né? Então, além disso, a perícia ela não é a única possibilidade de atuação do psicólogo jurídico. Dentre outras possibilidades, destacam-se também orientação e acompanhamento de casos, estudos que visem a prevenção, né? Estudos sobre o efeito do jurídico sobre a subjetividade do indivíduo. Então, o psicólogo ele não trabalha só avaliando, né? Ele vai trabalhar também prevenção à violência da mulher, da criança, né? Prevenção da alienação parental, né? Para evitar, né, que mais casos como esses aconteçam também. Professor, Oi, pois não. essa questão aí que o senhor falou a respeito da pessoa, naquele dia da análise psicológica, ela não está bem, ou assim, tem como fazer uma análise por mais dias, assim, para tentar se aproximar aí a um 80%, um 90% de que realmente ela é aquilo que está pretendendo